Não faça uma lista de metas se quando você concluir ela, você dobrar bem bonitinho e colocar numa gaveta ou dentro de um caderno e esquecer para o resto do ano. Não faça isso. As suas metas precisam ser práticas, reais e elas precisam estar dentro da sua rotina. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para que você consiga realizar cada vez mais os seus objetivos. Bora? Por muito tempo eu tive muitas dificuldades em relação a definir metas para o meu ano, porque quando chegava no meio do ano ou até no final, eu lembrava delas, eu ia lá na minha listinha e conferia que praticamente nada daquilo tinha sido feito. E aí eu comecei a observar que realmente eu não estava fazendo de uma forma eficaz, eu não estava sendo efetiva, na minha decisão de metas e na realização delas. Eu não sei se você já ouviu falar também sobre o mapa dos sonhos, que é algo muito bacana e que eu também aconselho bastante de você fazer junto a uma lista de metas. Eu vou te explicar daqui a pouquinho o que é isso, tá bom? Então hoje eu trouxe 4 dicas para que você consiga definir, escolher quais são as metas que você vai realizar nesse ano e que elas também sejam eficazes, que você consiga ser eficaz na realização delas. A primeira dica é que as suas metas precisam ser reais, elas precisam ser realizáveis. E para isso você precisa avaliar realmente, na hora que você está ali listando o que você quer realizar no próximo ano, neste ano que nós estamos vivendo, você precisa pensar: isso realmente eu consigo alcançar em um ano? Que às vezes a gente precisa considerar todas as coisas que nós vamos precisar fazer para chegar nessa meta, para alcançar isso. Não é simplesmente um ponto de chegada em que você olha só para aquilo e vai desenfreadamente. Não, você precisa analisar o seu momento que você está vivendo hoje, as pessoas que você precisa talvez conhecer para alcançar esse objetivo, enfim, você precisa sentir, você precisa avaliar se realmente essas metas são alcançáveis. Depois que você define que elas são realmente alcançáveis, aí sim você parte para ali para inserir as suas metas dentro da sua rotina. E essa é a segunda coisa que você precisa fazer. Você precisa pegar essa sua grande meta e destrinchar ela em outras atividades menores em que você pode inserir elas dentro da sua rotina. Então você pode pegar, por exemplo, um objetivo que eu determinei para esse ano, que é ler 24 livros. Ok, então para ler 24 livros eu vou precisar ler 2 livros por mês. Então, para que eu consiga ler 2 livros por mês, quanto tempo do meu dia, da minha semana eu preciso dedicar para a leitura? Então, eu preciso dedicar 30 minutos ou 1 hora pela manhã, 30 minutos ou 1 hora pela noite? Quanto tempo eu vou inserir dentro do meu dia para que eu consiga realizar esse objetivo? Muitas vezes a gente faz a nossa lista de objetivos, mas a gente não coloca ela, não insere ela dentro da nossa rotina e aí a gente realmente não consegue realizar aquelas coisas. E você também consegue avaliar no dia a dia se aquele objetivo realmente é alcançável na prática. Então, eu acho muito importante a gente pensar, tenho esse objetivo, como que eu destrincho ele em pequenas atividades, em pequenos passos, para que no dia a dia eu consiga ir realizando pequenas coisas para que eu consiga alcançar ele no final de um ano ou no final do tempo que você estipulou para realizar ele. Também é muito importante você pensar em outros detalhes, como por exemplo o financeiro. Quanto de dinheiro você vai precisar para alcançar aquela meta? Se às vezes você tem uma meta de viajar, por exemplo, se você tem a meta de comprar um novo computador ou um novo telefone, alguma coisa que seja importante para você, você precisa pensar quanto de dinheiro eu vou precisar juntar. E para juntar, quanto eu preciso poupar? E para poupar, o que eu vou precisar deixar de fazer para que eu realmente poupe? Ou o que eu vou precisar fazer a mais, trabalhar a mais para juntar esse valor e que eu consiga alcançar esse objetivo. Então é muito importante você pensar nessas pequenas atitudes para que você realmente consiga alcançar lá na frente o seu grande objetivo. A terceira coisa é como você vai organizar esse macro, esse tanto de atividades no seu dia a dia. Uma coisa que eu fiz há alguns anos atrás, uma amiga teve essa grande ideia que foi muito bom pra gente e depois eu acabei deixando de fazer, mas que esse ano eu retomei com esse hábito, é ter um controle de hábitos. Que a gente coloca as tarefas, os hábitos que a gente quer inserir na nossa rotina e a gente vai colocando os dias da semana em que a gente precisa realizar eles. Então, por exemplo, se eu quero realizar exercícios físicos
por 5 vezes na semana. Então eu coloco aqui em branco, né? Eu deixo em branco, aqui ó, por exemplo, eu deixo em branco apenas 5 dias na semana. O final de semana fica manchadinho, né? Como se não precisasse realizar o hábito. Leitura, eu quero realizar todos os dias. Acordar cedo, eu quero realizar todos os dias. Então eu deixo todos em branco. E aí no decorrer das semanas, eu vou preenchendo se eu fiz ou se eu não fiz. Aqui você pode até perceber que a primeira semana do mês foi bem puxada. Eu não consegui realizar a maioria das atividades, mas na segunda eu já comecei ali equilibrando um pouco melhor, fazendo um pouco mais daquilo que eu tinha me proposto a fazer. E estamos agora nesta semana que vamos ver como é que vai ser, né? Então, o controle de hábitos é algo que é muito bacana, assim, para você ir realmente avaliando o quanto você está crescendo naquilo que você se propôs a melhorar ou a realizar no seu ano. E esse controle de hábitos, eu imprimi ele pequenininho assim, porque eu coloco ele dentro do meu planner, na semana que eu estou vivendo. Então, eu tenho um plannerzinho em que eu vou listando todas as minhas atividades semanalmente, né, a cada dia, o que eu quero fazer. Então, por exemplo, se eu definir que eu tenho uma rotina matinal em que eu vou acordar, eu vou ler, eu vou fazer um devocional, eu vou tomar um café da manhã e fazer o exercício logo pela manhã, eu defino quantas horas eu preciso para realizar todas essas coisas. E aí, aqui eu já coloco rotina matinal, de tal hora a tal hora. E aí depois eu entro no horário de trabalho, que aqui eu uso muito mais por horário de trabalho. Se eu começo, sei lá, das 9 até 1 da tarde, eu vou colocar das 9 a 1 todas as atividades que eu preciso realizar referentes ao trabalho. E aí depois, das 2 às 6, o que eu preciso realizar referente ao trabalho. Eu paro à noite, e qual é a minha rotina da noite? Eu paro e vou logo jantar? Eu paro e vou responder algumas mensagens no WhatsApp? Enfim, você vai definindo quais são os padrõezinhos para a sua semana que você quer ter. E aí você vai monitorando por meio do controle de hábitos e de um planner. Nem todo mundo gosta de planner, né? Mas tem muitas pessoas também que gostam do digital, então você pode utilizar isso em um aplicativo, por exemplo. Tem um aplicativo que uma amiga minha gosta muito, que é o Todoist, não sei. Mas que realmente ele é muito bacana porque ele vai te avisando, ele vai te mandando notificações de que você precisa fazer isso nesse horário. E aí você vai também conseguindo monitorar a sua semana e o seu dia com as suas atividades. E para finalizar, a última dica que eu tenho para você é: tenha disciplina. Não importa o quanto você deseja realizar alguma coisa, você só vai realizar se você tiver disciplina. Então, por mais que você não queira levantar da cama pela manhã, levante assim que o celular despertar. Se você não quer comer saudável, coma saudável, porque é isso que você quer realizar para sua vida, ter uma vida mais saudável, fazer exercícios físicos, independente do hábito que você tenha inserido na sua vida. Você precisa ter disciplina para que isso se torne um hábito. Quando se tornar um hábito, você já não vai precisar mais gastar tanta energia e tantas decisões se faz ou se não faz, porque você já incorporou isso na sua vida, já vai ser um hábito real. Mas até as coisas se tornarem um hábito, você precisa ter disciplina. Não adianta mimimi, não adianta, mas é porque eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, colocar a culpa em outras pessoas. Não adianta. Você precisa ter disciplina. E a disciplina só vem de você, porque ninguém vai fazer nada daquilo que você deseja realizar na sua vida. Cada um tá preocupado e cuidando da sua própria vida, então você precisa ser disciplinado para realizar aquilo que você realmente deseja. E você, quais são as metas que todo ano você diz que vai cumprir, mas nunca realiza? E todo ano tá lá você de novo, colocando na sua listinha de metas do próximo ano. Me conta aqui embaixo quais são esses objetivos que você sempre deixa para depois, fica empurrando com a barriga, mas que você decidiu hoje que você realmente vai começar a ter disciplina para realizar.